No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bênçãos na nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Tem um versículo na porção dessa semana, Gênesis 24:1, que diz que Abraão já era velho, que ele já estava bem avançado em idade e que Deus tinha abençoado Abraão em tudo. Essa frase intrigou um pouquinho os comentaristas. Por quê? Certamente Abraão ele tinha, digamos, uma bênção do ponto de vista material. A Bíblia conta pra gente que materialmente ele vivia bastante bem, ele era um homem bastante rico, tinha bastante tenda, bastante gado, nesse sentido tudo bem. Mas, por outro lado, dependendo como você olha a vida de Abraão, dificilmente a gente poderia dizer que ele foi abençoado em tudo, né? Vamos dar algumas observações para a gente poder notar isso aí. Bom, primeira coisa, no momento que essa frase é dita na Bíblia, Abraão acaba de perder Sara, seu grande amor, o grande amor da sua vida, a grande esposa. Então ele estava de luto. Dificilmente uma pessoa nesse momento se sente abençoada em tudo, né? Um pouquinho antes, nesse episódio, a gente sabe que Abraão procura um território para enterrar Sara e ele tem que pagar um valor bastante alto, exorbitante para esse território. Então ele é até tratado muito bem, muito com respeito, mas ele tem que gastar um dinheirão para poder enterrar a Sara. Se a gente for um pouco mais para o passado, vamos lembrar que Abraão teve que exilar um filho que ele gostava muito, Ismael, e a mãe desse filho, que era a ama dele, a Hagar, né? Não é lá uma coisa muito agradável de se fazer, não sei se eles consideraria abençoado. O filho que sobrou, que é o Isaac, não era casado. Naquela época não ser casado é a mesma coisa que não ter perspectiva nenhuma de futuro e muito menos, para o que importava para Abraão, sem perspectiva de neto, né? Que era uma coisa que Abraão queria muito. Então assim, por que dizer que Abraão foi abençoado em tudo se tinha todas essas lacunas na vida dele? Bom, inclusive isso intrigou tantos comentaristas, que eles tentaram ver explicações paralelas para isso. A palavra em tudo, quando fala que Deus abençoou Abraão em tudo, é bakol. Então Urashi, por exemplo, que é um dos maiores comentaristas, ele nota que a palavra bakol tem a mesma numerologia, a mesma gemátria da palavra ben, filho, 52. Então que estaria aludindo que Abraão foi abençoado com um filho. Não é com tudo, é com um filho. Existe um midrash, que vai mais ou menos na mesma linha, que diz que essa expressão bakol não deve ser lida como com tudo, abençoado em tudo. Que bakol é um nome de uma filha que Abraão teria tido. Que Abraão teria tido uma menina, e a Bíblia está contando ali de modo indireto que Deus abençoou Abraão com essa filha chamada bakol. Mas são explicações assim paralelas, que na verdade não explicam a questão. Vamos tentar ver o que está acontecendo do ponto de vista de Abraão e entender por que a Bíblia disse essa frase. Então vamos lá, Abraão provavelmente nesse momento, com tudo isso que a gente falou, estava se sentindo um pouco mal, um pouco sem perspectiva na vida, talvez achando que ele já estava prestes a morrer e que nada do que ele queria foi realizado. Ele tinha riqueza material, só, o resto estava meio a se cumprir. E aí Deus aparece e abençoa ele com tudo, bakol. Então, talvez seja interessante a gente ver onde que essa expressão é usada em outros textos com Abraão. E se a gente fizer isso, a gente vai ter uma surpresa. Porque a expressão tudo é usada cada vez que Deus dá uma promessa para Abraão. Faz uma promessa para Abraão. Então, por exemplo, uma das primeiras promessas que Deus faz, ele diz o seguinte: todas as famílias da terra serão abençoadas por ti. Essa palavrinha todas é o kol, esse bakol que a gente está analisando. Tem uma outra bênção que ele fala assim: olha para toda essa terra que você andou, de norte a sul, leste a oeste, toda essa terra eu darei para você. De novo, a palavrinha toda. Tem uma outra hora que quando Deus vai fazer o pacto da circuncisão, ele fala: todo homem que nascer a partir de agora tem que ser circuncisado. De novo a palavrinha todo. Então, uma leitura alternativa talvez que a gente pode fazer é o seguinte: nesse momento de baixa, nesse momento de poucas perspectivas, Abraão é lembrado das promessas divinas que ele tinha.
né? Ele é lembrado que ele tinha um pacto com Deus, que ele ia receber uma terra no futuro, ou ele ou os descendentes dele, que ele ia ter vários descendentes, né? Deus promete que os descendentes vão ser como as estrelas e como a areia, que esses descendentes serão uma bênção para o mundo, para as outras famílias. Então Abraão talvez comece a perceber que não é o fim da vida como ele estava pensando, né? Que ele não chegou num ponto mais baixo como talvez ele estava se sentindo. Tanto é que qual é a próxima coisa que a gente vê no texto? Abraão começa a fazer planos para casar o filho dele, Isaque. Né? Ele pega o servo dele, o Eliezer, manda para achar uma esposa. Depois a gente ouve, logo depois, que o Abraão casa novamente e tem filhos. Então, talvez realmente ali ele fez uma releitura da situação dele. Bom, o que é importante para nós, né, se a gente agora tentar trazer um pouquinho para a nossa vida? Às vezes a gente está como Abraão, né? Às vezes não precisa ser na idade adulta, na idade mais velha, mas a gente se sente como se tivesse chegado um pouco no fundo do poço, como se a gente tivesse com a vida um pouco estagnada, como se nada tivesse acontecido, como se a gente tivesse sem perspectiva, né? E nessas horas, o que é importante? A gente tentar lembrar que a gente tem promessas para nós. Por que a gente tem promessas para nós? Porque nós ainda estamos vivos. Então, se nós estamos vivos, é porque ainda temos coisas para fazer na Terra. Se não tivéssemos coisas para fazer, Deus levaria a gente. A gente não precisaria estar aqui. Então, nossa vida não acabou. Você pode ter, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, você pode estar achando que sua vida é o fim. Se você está vivo é porque você ainda tem coisas para fazer. Tente reverter esse pensamento. Se você, por acaso, também não quiser nem pôr Deus na jogada, a gente pode falar disso de outro modo. Todos nós temos promessas que a gente fez para nós na infância, no passado. Coisas que a gente almejava, coisas que a gente desejava fazer e às vezes a gente deixou de lado, né, por causa das condições da vida. Se você está nesses momentos de baixa, por que talvez não retomar uma dessas promessas? Um antigo projeto que você tinha com você mesmo. Talvez você queria aprender uma nova língua e deixou de lado. Talvez você queria se dedicar a um novo tipo de arte e nunca fez isso. Talvez você queria tentar abrir um negócio e nunca abriu. Talvez agora seja o momento. Talvez isso que você está vendo como, eu cheguei no ponto baixo da minha vida, na verdade seja um cume, não um ponto baixo. Seja o alto de uma montanha. E você chegou no alto dessa montanha, só que existem outras montanhas no mundo. Então, às vezes, quando a gente chegou no alto de uma montanha, nada impede que a gente desça dessa montanha e suba uma nova montanha, independente da idade que a gente tenha. Então, essa acho que é uma lição bastante importante para nós nessa porção de Hayei Sarah. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.